cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir conosco. Pedro então atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os seus olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Amém. Podemos assentar? Irmãos, essa palavra é muito abençoada. Vem falando de uma mulher, de uma serva chamada Dorcas, que era discípula do Senhor. E o Senhor colocou e tocou no meu coração 5 principais ensinamentos que nós podemos aprender com Dorcas. O primeiro ensinamento que nós podemos aprender com a vida de Dorcas é que, primeiramente, vamos explicar a palavra. A palavra vem falando que estava ali Tabita, uma mulher que era muito conhecida pelas suas boas obras. Tabita era chamada de Dorcas traduzido. E essa mulher, ela era muito conhecida porque ela fazia o bem. Eu creio que ela ali costurava para as outras pessoas, fazia roupa para as pessoas da comunidade, e ela era muito reconhecida por tudo que ela fazia. Naquele momento, veio sobre Dorcas uma doença, ela acabou adoecendo e ela veio a falecer. Todos ficaram muito tristes porque Tabita, Dorcas, era uma pessoa muito amada, e ela agora foi morta, foi sendo morta por uma doença muito grave. Então a palavra fala que eles, em Jope, sabendo que Pedro estava em Lida, que era uma cidade perto de Jope, eles foram chamar Pedro para que curasse Dorcas. Pedro estava passando em Lida, uma cidade que ficava perto de Jope, e enviaram 2 homens para que fossem falar com Pedro. Então 2 homens, falando para que Pedro não tardasse, Pedro agora chegou diante de Dorcas. Dorcas estava posta no cenáculo, mas ainda não enterrada. Dorcas estava ali no cenáculo, e Pedro agora, tirando todo mundo daquele lugar, afastando todo mundo do ambiente, agora se ajoelhou, orou e declarou: Tabita, levante-se. E ela agora se levantou. Pedro pegou pelas suas mãos e colocou ela de pé. Tabita ressuscitou. Glória a Deus. E agora sim, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e o primeiro ensinamento que nós podemos ter com a vida de Dorcas é que o milagre está mais perto do que nós imaginamos. A palavra fala que Pedro estava em Lida. Lida era uma cidade que ficava perto de Jope, e Pedro logo veio. Irmãos, nós temos que entender que muitas vezes o milagre está mais perto do que nós imaginamos. Muitas vezes pelo tamanho do milagre, pelo tamanho da dificuldade, pelo tamanho daquilo que nós imaginamos e queremos ter, muitas vezes existem situações que nós não usamos a nossa fé. E a palavra do Senhor está dizendo que muitas vezes nós não usando a nossa fé, muitas vezes nós dizemos, que a cura parece estar longe demais, o milagre parece estar longe demais, parece que a porta aberta está longe demais. Aleluia, Jesus. Está fora do nosso alcance, longe do nosso alcance. Mas a palavra fala que assim, da mesma maneira, quando Pedro estava em Lida, perto do milagre, perto de Jope, a palavra fala para a nossa vida que nós devemos usar a nossa fé. Quer um segredo para o céu estar perto de você? Quer um segredo para o milagre estar perto de você? Esteja perto de Deus como Dorcas esteve. A palavra fala que Dorcas era discípula de Jesus. Dorcas era discípula, era seguidora dos mandamentos do Senhor, e ela fazia o que era bom.
Dorcas praticava o bem. E naquele momento, o milagre estava perto de Dorcas. Por o milagre estar perto de você, esteja perto do Senhor. Esteja praticando os mandamentos do Senhor. Esteja fazendo bem. Esteja com as suas boas obras em dia. Porque o milagre, tudo isso é sinal que o milagre está perto da tua vida. Amém? Amém. Segundo ensinamento, Dorcas morreu, mas não foi enterrada. A palavra fala que Dorcas, naquele momento, falecendo com uma doença muito grave, os seus amigos não enterraram ela. Mas primeiramente, antes de enterrar, chamaram Pedro. Por quê? Porque eles creram que Dorcas não ia ser morta. Dorcas estava ali para ser ressuscitada. Eles creram, os amigos de Dorcas creram que Dorcas iria viver novamente. Por isso ela não foi enterrada ainda. Traduzindo, não enterre e não declare morte naquilo que o Senhor colocou na sua vida. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Não desista fácil. Não declare morte, não declare que está perdido naquilo que o Senhor colocou na tua mão. Por mais que muitas vezes o milagre não vai acontecer, por mais que tem vezes que não seja da vontade de Deus, o milagre acontecer, que você continue prevalecendo na fé. O Senhor quer testar muitas vezes a sua fé. O Senhor quer testar a sua fé. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos muitos milagres porque nós não cremos. Nós engavetamos todos os nossos projetos, nossos planos numa gaveta, deixamos lá. Falamos, não vai mais dar certo. Não tem como, está fora de alcance. Mas aquilo que o Senhor fala é para você não desistir. Da mesma forma como aqueles amigos de Dorcas não enterraram ainda Dorcas, mas chamaram Pedro porque sabia que Pedro iria ressuscitar. A mesma forma é você. Creia no seu milagre. Creia que o Senhor tem poder para ressuscitar. Creia que o seu Deus é maior. E creia que o milagre chegará nas suas mãos. Irmãos, esse terceiro ensinamento é muito forte. Nós temos que guardar isso. Dorcas não estava cheia de palavras. Ela estava cheia de obras. Aleluia! Dorcas era uma mulher cheia de atitudes. A sua vida era repleta de obras. E não de palavras. Não somente de palavras. O que nós vemos muitas vezes no mal desse século é que muitas pessoas perdem o seu tempo prometendo, falando apenas da boca para fora, mas não demonstra obra e não demonstra atitude. Deus. E eu queria fazer uma pergunta da parte do Senhor para a tua vida. Se o Senhor hoje recolhesse a sua vida, vão lembrar mais do que você falou ou vão lembrar mais do que você fez? Porque muitas vezes as pessoas vão lembrar de nós, para nossa, ela dizia tanto sobre isso, ela falava tanto sobre aquilo, ela falava tanto sobre mudança, ela falava tanto sobre intimidade. Mas será que ela foi uma pessoa íntima de Deus? Será que ela praticou o bem? Será que tudo que ela falou ela praticava? Será que ela fez tudo aquilo que ela prometeu? Irmãos, nós não devemos nos preocupar em falar, em prometer. Nós temos que se preocupar nas nossas obras. A fé sem a obra ela é morta. Não adianta só falar, não adianta só crer, mas não praticar. Dorcas era uma pessoa repleta de boas obras. Ela costurava para as outras pessoas, ela ajudava as pessoas da vizinhança, e isso era o testemunho dela. Esse era o ministério de Dorcas. O ministério de Dorcas estava baseado em obras. O ministério de Dorcas estava baseado no amor, na bondade, na fidelidade de um para com o outro. O ministério de Dorcas estava baseado em obras. E aquilo que o Senhor fala para a nossa vida é para nós transformarmos as nossas palavras em ações. Transforme as suas palavras hoje em ações, para que lá na frente você não venha padecer, igual disse no culto de sexta-feira. Nós não sabemos nem o dia, nem a data, nem a hora que o Senhor vem nos buscar. E por isso, para que nós tenhamos uma vida digna com Cristo, nós devemos ter boas obras. Aleluia! Quarto ensinamento, irmãos.
as obras dela chegaram a Pedro. A árvore é conhecida pelo seu fruto, e através do nosso fruto que nós damos, as pessoas olham para nós e vemos, elas veem se nós somos uma fonte de águas ou se nós somos uma fonte de maldição. Através dos nossos frutos as pessoas veem se nós somos uma árvore frutífera ou se nós somos apenas folhas. As pessoas devem nos conhecer pelos nossos frutos, pelas nossas boas obras. Será que as pessoas olham para você e falam, aí vai uma árvore frutífera, olha os frutos que essa pessoa dá? Ou as pessoas olham para você e falam assim, olha essa pessoa como ela é uma fonte, como tudo que ela fala é como águas, tudo que ela fala é como águas que jogam para a vida das pessoas. A árvore é conhecida pelo seu fruto. E será que nós temos dado bons frutos? As obras dela chegaram até Pedro. Prova disso está no versículo 39, que fala que quando Pedro chegou até Jope, a palavra fala que as pessoas agora mostraram para Pedro as vestes que Dorcas fizeram para eles. E Pedro passou a conhecer Dorcas por esse testemunho. Será que as pessoas olham para você e falam assim, olha, de você eu sei que você é uma pessoa assim, uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa que tem palavra de vida. Será que as pessoas, da mesma forma como reconheceram Dorcas, fizeram um reconhecimento para Dorcas, mostraram as suas vestes, tudo aquilo que ela fez, será que as pessoas têm mostrado para os outros aquilo que você faz? Será que as pessoas têm dado bom testemunho sobre você, igual deram sobre Dorcas? Nós temos que refletir sobre isso. Se nossas obras estão firmadas como bons frutos, porque as árvores, elas são conhecidas pelos seus frutos, não pelas suas folhas. É verdade. Somos pessoas de folhas ou pessoas de fruto? Meu Deus. É aí que nós temos que refletir, porque muitas vezes nós estamos tão confiantes por fora, mas por dentro nós estamos com os frutos podres. Aquilo que o Senhor fala é, se nós não dermos fruto, o Senhor vai podar. Mas aquilo que o Senhor fala para a nossa vida é para nós, a cada dia mais, sermos reconhecidos pelos nossos frutos, assim como Dorcas. Quinto e último ensinamento, ela morreu praticando o Evangelho. Eita, glória. Irmãos, o Senhor não nos chamou para nascer na fé e morrer na incredulidade. O Senhor não nos chamou para nascer no Espírito e morrer na carne. O Senhor nos chamou para combater o bom combate, vencer a carreira e guardar nossa fé. Não é para parar, não é para desistir, não é para parar de lutar, não é para parar de buscar, não é para parar de você buscar a face do Senhor, porque a palavra fala para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo nós iremos colher se nós não desanimarmos. Ela morreu praticando o Evangelho, ela morreu fazendo bem, ela morreu fazendo bem para as pessoas, ela morreu amando, ela morreu cuidando. E aquilo que o Senhor fala aos nossos corações é para nós não pararmos de fazer as boas obras, porque a palavra fala que ela morreu praticando o seu ministério. Sabe o que é o mais interessante, irmãos? Que ela nos dá um exemplo tão lindo, que ela morreu no auge do seu ministério. Ela morreu fazendo o seu melhor. Ela morreu agora no seu auge. Ela morreu agora fazendo bem para as pessoas, amando, cuidando, sendo um exemplo de unidade, de corpo de Cristo. E assim nós devemos ser também. Irmãos, o Senhor não te chamou para morrer na carne. O Senhor te chamou para nascer no Espírito e morrer no Espírito. Tudo aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, você tem que cumprir. Que você levantaria suas mãos, aceitaria o Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida e iria viver agora para Cristo. Você tem que nascer para Cristo e morrer para Cristo. Não adianta ficar pela metade, porque Dorcas não fazia pela metade. Dorcas, ela fazia tudo que podia pelas suas pessoas que estavam ao redor dela por inteiro.
Não fazia pela metade. Por isso que ela era lembrada também. E é isso também que nós devemos levar para a nossa vida. Irmão, não siga pela metade. Se você não está bem, reconcilie com o Senhor. Mas não pare. Não pare de lutar. Não pare de buscar a Deus. Não pare de praticar o Evangelho. Não pare de pregar a palavra. Não pare de ser um exemplo do amor de Cristo. Porque uma hora você será recompensado, assim como Tabita. Que nós possamos a cada dia mais estar permanecendo firmes, praticando o Evangelho, para que nós possamos ser recompensados. Sejamos como Dorcas. Que nós possamos a cada dia mais estar nos revestindo das boas obras, sendo exemplo do amor de Cristo. Irmãos, não adianta somente pregar a palavra, você tem que viver. As pessoas, é uma frase muito interessante que eu gosto muito, né? Que o evangelista Wellington sempre fala, né? Prega a palavra, se preciso for, abre a tua boca. Irmãos, as pessoas que estão aí fora, elas não vão ver somente o que você fala, elas vão ver o que você faz. Se você tem boas obras, as pessoas vão reconhecer você pelas suas obras. Sim, Deus. Então se empenhe em praticar o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo praticado na tua vida vai ser resplandecido para as outras pessoas. E as outras pessoas vão, através de você, reconhecer Cristo. Eu vou conhecer a Cristo por você, pelo que você faz, pelo que você pratica. Porque eu quero conhecer Cristo como você conheceu. Aleluia, Jesus. Que Cristo possa ser um exemplo para nós. Que nós possamos viver como Cristo viveu. Para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o exemplo do amor. Não adianta nós julgarmos, não adianta nós apontarmos, mas as nossas atitudes não tem que ser atitudes de pessoas que excluem. Olha o exemplo não só de Jesus, olha o exemplo de Tabita. As pessoas já chegaram até ela e reconheceram ela pelo exemplo de amor que ela tinha. Por quê? Porque ela era discípula de Jesus. Chegou a hora de você viver como Cristo. Chegou a hora de você praticar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo se baseia no amor. O amor de você estar não julgando, não apontando, mas agora você andar como Cristo andou. Ande como Cristo andou. No amor, no respeito, na humildade e também na obediência a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade que Ele está chamando o grupo Shekinah. Amém?